pessoal, no exercício 12.9 pede para que a gente trabalhe com um raciocínio um pouco diferente do usual, porque a gente vai trabalhar com raciocínio de não conhecendo os reagentes, seja proposta a estrutura do produto. Esse raciocínio, então, é um raciocínio que é feito de trás para frente, então a gente sabe o produto e precisa encontrar os reagentes necessários para que esse produto se forme. É um raciocínio que a gente chama de raciocínio de retrossíntese. Então, conhecendo o produto, a gente pode propor as condições para que esse produto seja obtido. Então, para cada um dos compostos visto a seguir, descreva as análises retrossintéticas. Então, o que eu falei para vocês, a análise retrossintética é essa análise de pensar de trás para frente. E depois a análise solicitado que seja feita a síntese, que aí é o caminho de reação normal, e para esses compostos que estão listados. E os materiais de partida que nós podemos utilizar, isso é importante, porque o exercício coloca limitações para a obtenção desses materiais. Coloca então o brometo de fenilmagnésio, ou seja, um reagente de Grignard pronto, é a condição do exercício, oxirano, formaldeído e álcalis ou ésteres de, no máximo, 4 átomos de carbono na estrutura. Além de utilizar o brometo de fenilmagnésio, oxirano, formaldeído ou álcalis ou ésteres de 4 átomos de carbono, é possível ainda usar qualquer outro reagente inorgânico que atuem como agentes oxidantes, ou o clorocromato de piridínio, que é um reagente oxidante mais específico. Então, neste exercício, nós conhecemos o produto, os produtos são esses indicados nas letras, e no exercício pede que a gente, então, a partir do produto, pense de trás para frente, ou seja, faça a análise retrossintética e proponha a síntese, a rota de síntese para a obtenção destes compostos, utilizando esses reagentes como reagentes de partida. Bem, vamos começar então a raciocinar a partir da letra A. A análise da retrossíntese é uma análise que é feita utilizando esse raciocínio que eu acabei de dizer, que é o raciocínio inverso. E diferente da síntese, que a gente usa uma seta simples para indicar um caminho de reação, na retrossíntese, como foi colocado em aula para vocês, a gente usa essa seta diferente, que é uma seta vazia, mais larga, e essa seta mostra para a gente, então, esse raciocínio de que a gente está partindo aqui do produto e a partir da análise do produto, numa rota de retrossíntese, a gente vai propor aqui os possíveis reagentes que levariam a este produto. As limitações para essa reação, como já foi dito, nós podemos usar um reagente de Grignard pronto, que é o brometo de fenilmagnésio, ou álcoois e éteres de até 4 carbonos, e reagentes inorgânicos. Então, o que a gente vai raciocinar aqui é o seguinte: olhando para esse produto, a gente percebe que esse produto é um álcool, e é um álcool onde a hidroxila está no carbono secundário, então é um álcool secundário. Uma metodologia para obtenção de álcoois secundários que nós estudamos é a reação de Grignard a partir de compostos carbonílicos. Então, o que a gente precisa fazer para tentar entender como produzir esse álcool a partir das reações de Grignard e compostos carbonílicos é decompor este produto em um reagente de Grignard e um composto carbonílico. No exercício já foi dado que um reagente que estaria pronto, então considerando aqui que esse reagente estaria disponível no nosso laboratório, seria o brometo de fenilmagnésio. Então o exercício já coloca para a gente essa possibilidade. Se o exercício não colocasse que o reagente de Grignard estava pronto, a gente poderia pensar outras fragmentações diferentes. Mas se isso aqui já está pronto, eu não vou inventar moda, eu vou considerar que ele está pronto. Então, o que eu vou fazer agora é pensar numa fragmentação que gere esse pedaço da molécula como um reagente de Grignard, porque eu já tenho pronto na reação. Então, um raciocínio poderia ser: a gente pode pensar numa fragmentação dessa molécula, por exemplo, nessa posição, sendo que este fragmento, que eu vou chamar de fragmento 1, seria o fragmento referente à parte que viria de um reagente de Grignard, e este outro fragmento, que é o fragmento 2, seria o reagente que viria de um composto carbonílico. Então, a partir dessa quebra,
eu vou considerar aqui numa análise retrosintética que o fragmento 1, como eu falei então, na retrossíntese, é o brometo de fenilmagnésio. Então, o brometo de fenilmagnésio. E aqui eu ressalto novamente o que a gente já discutiu. Esse reagente, então, tem uma ligação organometálica, ou seja, entre um átomo de carbono e um metal, que é o magnésio. Essa ligação organometálica, ou seja, entre um carbono de um composto orgânico e um metal, é uma ligação que tem uma natureza mista entre uma ligação covalente e uma ligação iônica. Quando eu faço a representação utilizando um traço, eu sugiro aqui o caráter covalente dessa ligação, e esse traço demonstra esse caráter de compartilhamento de par de elétrons entre o carbono e o magnésio. Nessa representação, o máximo que eu posso fazer é colocar que o carbono, então, por ser mais eletronegativo, é o polo negativo e que o magnésio é o polo positivo. Se eu utilizar a representação iônica, aí eu não posso usar o traço e aí sim eu uso as cargas. Mas esse fragmento eu vou chamar aqui de fragmento A, seria o fragmento que eu obtive da minha análise retrosintética. A outra porção dessa análise retrosintética seria uma porção, então, que apresenta um oxigênio ligado a um carbono, que foi onde a gente fez a quebra, e que tem mais 2 outros carbonos. Como é que a gente vai fazer para entender essa quebra? Eu vou entender essa quebra, que a posição que eu quebrei, para que isso não gere mais um carbono para a estrutura, essa posição seria um átomo de hidrogênio. E lembrando que álcoois são resultados de reagentes de Grignard com compostos carbonílicos, e ainda que nós discutimos que álcoois secundários podem ser obtidos a partir de aldeídos com reagente de Grignard, ou seja, na posição onde tem o oxigênio, eu vou admitir que aqui na verdade seria uma ligação dupla de um composto carbonílico, e esse fragmento, que eu vou chamar de B, que faz parte dessa síntese, seria um aldeído, ok? Então, na análise retrosintética, esse seria o fragmento A e esse seria o fragmento B. Só que no exercício já coloca pra gente que nossa reação poderia ser feita utilizando o brometo de fenilmagnésio como reagente pronto. Já os compostos, as outras partes da cadeia carbônica seriam álcoois ou ésteres. Então, nós não temos esse aldeído como um reagente pronto na bancada do laboratório. Então, nós teremos que pensar como que B poderia ser produzido. Nós já aprendemos que aldeídos podem ser obtidos a partir de álcoois primários. Então, aqui eu vejo que eu tenho 1, 2, 3 carbonos. Então, a gente poderia supor que este fragmento B poderia ser obtido a partir de um álcool que tenha 1, 2, 3 carbonos também. Então, um álcool primário, utilizando o reagente correto, ele pode ser oxidado a um aldeído, ou seja, C pode ser o reagente que dá origem a B, uma vez que A eu tenho pronto, B eu não tenho pronto, então C poderia ser feito. Então, esse raciocínio seria o raciocínio de retrossíntese. Feito o raciocínio de retrossíntese, a gente precisa propor o raciocínio de síntese. O raciocínio de síntese é o que vocês já estão acostumados, que é o raciocínio que mostra A mais B fornecendo a B como produto, por exemplo. Então, a gente vai propor agora o raciocínio de síntese. Qual é o primeiro raciocínio de síntese? O primeiro raciocínio de síntese é que nós precisamos preparar o reagente B. O reagente B é preparado a partir do reagente C, que é um álcool de 3 carbonos. O exercício fala que a gente tem esse álcool no laboratório. Nós temos reagentes com até 4 átomos de carbono. Então, este álcool, que é um álcool primário, que é o álcool C, um álcool primário, vocês já aprenderam que de álcool para aldeído é um processo de oxidação. E nós vimos vários reagentes oxidantes, mas discutimos que os reagentes oxidantes vão oxidar
o carbono enquanto existir hidrogênios ligados a esse carbono. Como um álcool primário tem 2 hidrogênios, uma primeira perda de hidrogênio levaria a aldeído, a perda de um segundo hidrogênio levaria a ácido carboxílico. Não é o que a gente deseja. A gente deseja obter uma aldeído. Então, nós discutimos que para a formação de um aldeído, ou seja, parar a oxidação no estágio de aldeído sem chegar a ácido carboxílico, um reagente que pode ser utilizado é um reagente oxidante específico, que é o clorocromato de piridínio, que a gente apelida como PCC, e esse reagente, então, consegue promover a síntese, a oxidação de álcoois primários, parando no estágio de aldeído, ou seja, mesmo ainda existindo um hidrogênio ligado ao carbono, a reação de oxidação, ela para aqui. Então, com esse reagente, a gente consegue sintetizar B. Sintetizado B, nós agora precisamos sintetizar o produto, que é o produto da letra A. Essa síntese vai ser feita de que forma? Essa síntese vai ser feita reagindo A mais B. A reação de A mais B vai ser a reação entre o reagente de Grignard, que é o brometo de fenil magnésio, feita com o composto carbonílico, que é o aldeído, que é o aldeído B. Nessa reação, e aí entendo, essa reação não pede mecanismo, essa reação pede as condições de síntese, então eu não preciso detalhar as etapas, mas vocês sabem, o carbono do reagente de Grignard ataca o carbono carbonílico e leva ao acoplamento dessa cadeia. Então, vocês podem trabalhar com o mecanismo também para relembrar, né? É simples. A ideia é que este carbono, então, em função desse caráter misto, ele ataca o carbono carbonílico, quebra a ligação mais fraca, que é a pi, e com isso esse pedaço se acopla ao carbono carbonílico. Lembrando que a seta que eu usei aqui é só uma seta esquemática, eu não estou fazendo mecanismo, mas esse ataque que eu representei de forma esquemática, porque eu não fiz todas as etapas, né? Ele leva então à formação da ligação do grupo fenil aos 3 carbonos que tem na estrutura do álcool. Essa reação, já falei para vocês, a gente já discutiu. Reação com reagente de Grignard é reação de meio básico, porque a gente está aqui com um reagente que está aqui representado na sua forma covalente, mas esse reagente tem um equivalente iônico, e esse reagente, então, ele pode muito bem ser representado dessa forma, mostrando o caráter iônico dessa reação. Então, em vista disso, nós discutimos que se essa reação não estiver em condições de meio básico, se tiver próton nessa reação, esse reagente carregado negativamente, no lugar de reagir com carbono eletrofílico, ele vai reagir com próton e esse reagente vai ser desativado. Então, por que eu estou relembrando isso para vocês? Então, nessa etapa, o que a gente consegue é produzir a base conjugada de um álcool e não o álcool, porque o meio não é prótico. Então, essa etapa a gente tem, na verdade, a base conjugada do álcool, e por questão, então, de atração entre cargas opostas, a gente representa aqui como esse oxigênio carregado negativamente, formando um par iônico com o magnésio. Para que a gente chegue no produto final, eu vou chamar o produto de D, tá, gente? Só para ficar nosso raciocínio aqui, ó. Ficou parecendo P, né? Para a obtenção de D, então, é necessário que a gente protone esse grupo, e essa protonação pode ser feita utilizando uma solução aquosa com ácido. A ideia de laboratório é muito simples. A reação é feita utilizando esses reagentes. Quando a reação se processa e o acoplamento entre o reagente de Grignard e a carbonila ocorre, o que vai ter no meio reacional é esse par iônico, para que a gente tenha liberado no final da reação um composto orgânico, ou seja, um álcool.
é necessário então que seja feita a acidificação do meio, que pode ser feita simplesmente destampando o balão de reação e adicionando uma solução de um ácido. Feita essa protonação, a gente chega aqui na síntese do produto D, tá? Bem, na letra B, também partindo dessa ideia da retrossíntese, a gente tem aqui a proposta da síntese de um aldeído. Bem, aqui nós temos que pensar um pouco mais. E aí vamos trabalhar com a retrossíntese. Trabalhando com a retrossíntese, nesse capítulo o que a gente discutiu é que reagentes de Grignard reagindo com carbonilas geram álcoois. Isso não é álcool, isso é um aldeído. Então, para a gente usar o método da reação de organometálico, nós precisamos pensar no aldeído como tendo um precursor anterior a esse aldeído, um álcool equivalente a ele. Então, como é que nós vamos pensar? No lugar da carbonila, nós vamos pensar a forma reduzida deste aldeído. A forma reduzida seria então carbono com um hidreto a mais e esse oxigênio, então, compartilhando apenas um par de elétrons com o carbono. Então, este álcool seria o precursor deste aldeído. Então, vamos já trabalhar com as ideias. Eu vou chamar este produto, o produto final, de A. O álcool que deu origem a A, eu vou chamar de B. E eu vou continuar pensando de que forma, utilizando reação de Grignard, eu poderia obter o álcool B. E aí as limitações são aquelas que a gente já sabe em relação ao exercício. O exercício então coloca que eu tenho brometo de fenilmagnésio pronto no meu laboratório e álcoois menores, e também coloca no enunciado que nós temos o formaldeído, que é um álcool de apenas um carbono. Então, se eu considerar a quebra dessa molécula nessa porção, eu vou tirar 2 fragmentos. Esse fragmento eu posso considerar como sendo reagente de Grignard e este outro fragmento como sendo o composto carbonílico. Então, dessa análise de retrossíntese, eu posso propor que com essa fragmentação, essa porção seria novamente o reagente de Grignard que eu tenho sobrando nesse laboratório, que reagiria com, nessa quebra, o que ficou? Ficou um carbono com 2 hidrogênios ligado a um oxigênio. Já discutimos que álcoois são obtidos a partir de reagentes de Grignard utilizando compostos carbonílicos. Então, essa quebra me forneceu um fragmento oxigenado e esse fragmento que tem o oxigênio é ele que vai dar origem então ao composto carbonílico. O composto carbonílico, aqui pensando nas 4 ligações que o carbono faz, eu consigo apenas considerando a ligação π carbono-oxigênio. Então, eu vou pensar que o composto B, esse álcool, pode ser obtido do fragmento C e do fragmento D. Dessa vez, nesse exercício, eu não preciso propor a síntese de D, porque no enunciado do exercício foi dito que nesse laboratório tem disponível formaldeído e este aldeído, então o aldeído mais simples de um carbono só é o formaldeído. Então, essa seria a análise de retrossíntese. Tá pronta. Então, agora a gente vai trabalhar com o raciocínio de síntese. No raciocínio de síntese, o que nós vamos fazer? Nós vamos, então, trabalhar com acoplamento de C mais D para que a gente tenha a obtenção de B. Então, aí é o raciocínio que vocês já sabem. E quando eu proponho a síntese, tá, gente? Acho que eu não deixei isso claro na outra reação. Vou fazer isso com mais cuidado nessa. A gente tem que colocar as condições também, né? Os solventes necessários, enfim. Então, nessa síntese, eu tenho brometo de fenilmagnésio reagindo com o formaldeído. Nessa reação, então, a primeira etapa, nós temos que o solvente das reações envolvendo Grignard é o éter. O resultado disso é a formação de um intermediário onde houve o acoplamento do grupo fenila ao
carbono carbonílico. Quem ainda tem alguma dúvida, faz o mecanismo à parte. Como eu falei, a reação é uma reação de meio básico, então não tem próton aqui. Então, o intermediário, neste momento, é um intermediário carregado negativamente, é um intermediário iônico. Para que a gente tenha no meio a formação do produto orgânico, nós precisamos considerar a protonação desse grupo. E aí, com a adição de ácido, após essa primeira etapa de reação, ocorre a transferência de um próton para o oxigênio carregado negativamente, e com isso a gente tem a formação da hidroxila, ou seja, a gente conseguiu preparar o reagente B. O reagente B vai dar origem ao produto A. Para que isso ocorra, a gente já identifica que este composto está reduzido, o álcool está mais reduzido do que o aldeído. Então, para produzir um aldeído a partir de um álcool, é necessário que nós façamos uma etapa de oxidação. E aí vale o que foi dito no exercício anterior. Se a oxidação que nós vamos fazer é uma oxidação que vai até aldeído, nós vemos aqui nesse álcool que é um álcool que tem 2 prótons. A perda de um próton levaria um álcool primário a aldeído. Havendo um segundo próton no meio reacional, a perda do segundo próton converteria este álcool em um ácido carboxílico. Como a gente quer parar a oxidação no estágio de aldeído, é conveniente então que a gente use esse reagente específico, de novo, o clorocromato de piridínio, que consegue promover a oxidação da hidroxila de um álcool, a oxidação seletiva, e essa oxidação ela para no estágio de aldeído. Então, com essa etapa de oxidação, o reagente B, que a gente propôs na retrossíntese, dá origem ao produto A. Então, feita a retrossíntese, a gente consegue propor a síntese. Esse raciocínio de retrossíntese ele é extremamente importante. A importância do raciocínio de retrossíntese, existem vários exemplos, mas um dos exemplos que pode ser dado para vocês é que várias moléculas de interesse biológico, de uso farmacológico, em algum momento elas tiveram como fonte inicial produtos de origem natural, ou seja, moléculas orgânicas extraídas a partir de plantas, fungos e algas, e esses metabólitos então produzidos de forma biológica por essas espécies, fungos, plantas e algas, são metabólitos muitas vezes que apresentam excelente atividade biológica e são fontes para a produção de medicamentos. No entanto, as plantas, fungos e algas produzem as substâncias ativas em concentrações muito pequenas. Então, identificar um princípio ativo a partir de uma planta é muito interessante, mas para tornar esse princípio ativo viável comercialmente, muitas vezes é necessário propor a síntese desse princípio ativo. Então, ou seja, a gente estuda uma planta, um fungo, uma alga, identifica um princípio ativo para uma determinada patologia, isola esse princípio ativo e, reconhecendo essa estrutura, a gente pode propor uma rota de retrossíntese para tentar entender como sintetizar aquele produto que foi sintetizado por um sistema biológico, e a partir daí a gente pensa na síntese. Pensando na síntese, por que a gente sempre discute muitos métodos, como eu venho falando? Porque não é só pensar se aquele método vai levar à formação do produto que eu quero, mas é sempre importante também associar isso a condições de rendimento e energia necessário, número de etapas, porque se para chegar a um determinado produto eu tenho muitas etapas, e etapas que envolvem reagentes caros, e etapas que envolvem o consumo de energia, etapas muito longas para se concluir, o resultado é que o produto final ele pode se formar, mas ele pode ter um custo final muito alto e não se tornar economicamente viável.
Então, esse raciocínio é muito importante para a proposição de moléculas, para que elas sejam sintetizadas em larga escala, por exemplo. Na letra C, a gente tem diferente. O produto para nossa análise de retrossíntese é um álcool terciário. Álcoois terciários, a gente viu duas formas de preparo. Os álcoois terciários, eles podem ser sintetizados a partir de ésteres ou de cetonas. Então, por exemplo, se eu fosse trabalhar com cetona, aqui eu enxergo muito facilmente uma cetona que poderia reagir com reagente de Grignard. Como esse álcool ele é simétrico, eu poderia pensar, quebrar essa cadeia aqui. Essa parte com 2 carbonos seria o reagente de Grignard e essa parte contendo os 2 grupos fenila seria o composto carbonílico. Só que este composto carbonílico é ele que dá origem ao álcool. E esse exercício me limitou. Esse exercício disse que nós não temos um álcool tão grande assim no laboratório. O nosso laboratório só tem aqui como proposta álcoois de até 4 carbonos. Então, para resolver esse problema, eu vou tentar uma outra análise. O que eu vou tentar? Eu vou pensar, então, que este oxigênio está ligado a este carbono e uma sequência possível seria a sequência com esse pedaço envolvendo só 3 carbonos. Para que eu tenha essa sequência, o que eu vou fazer? Eu vou pensar numa fragmentação aqui e numa fragmentação aqui. Então, eu posso pensar aqui numa fragmentação com 3 porções. Essa porção aqui dessa fragmentação é igual a essa. Então, eu posso pensar que nessa análise retrosintética, eu posso pensar na reação entre 2 equivalentes de um reagente que tem esse anel aromático, que tem o grupo fenila. Repetindo essa análise que já foi feita nas outras letras, o reagente que nós temos no laboratório, brometo de fenil e magnésio, eu consigo enxergar a possibilidade de reação para a obtenção desse álcool com uma reação envolvendo 2 equivalentes desse reagente. Ainda, o que eu vou pensar? Que tipo de reagente, que tipo de composto carbonílico me permite reagir este composto carbonílico com 2 reagentes, 2 equivalentes de reagente de Grignard? A única possibilidade que nós temos para isso, vamos pensar no nosso fragmento aqui. Nós precisamos de um fragmento com 3 carbonos. Então, 1, 2, 3. No primeiro carbono desse fragmento com 3 carbonos, a gente tem o oxigênio. Então, eu estou seguindo a lógica que a gente seguiu nos outros exercícios. Então, eu escrevi esse pedaço aqui, ó. Né? Bem, o único composto carbonílico que permite que 2 reagentes nucleofílicos reajam são os ésteres. Porque nós já discutimos que o grupo OR de um éster pode atuar como leaving group ou grupo abandonador. Então, a presença desse grupo permite que um éster reaja com 2 equivalentes de um reagente nucleofílico. Então, fazendo a mesma lógica que a gente fez anteriormente, para entender isso aqui como um éster, basta eu pensar então que o carbono ligado ao oxigênio num composto carbonílico ele está mais oxidado. Então, no lugar de ter só uma ligação simples carbono-oxigênio, a gente tem uma ligação dupla carbono-oxigênio. Então, em função disso, nós temos aqui a ligação de um grupo carbonila e aqui, então, como reagente, um éster. Tá tudo certo, porque no enunciado já prevê que no laboratório tem disponível ésteres com 1, 2, 3 até 4 carbonos. Então, esse é um fragmento viável. Essa síntese, então, a síntese do composto A pode ser pensada a partir da reação de 2 equivalentes do reagente B com um equivalente do reagente C. Então, feito isso, a gente parte para o raciocínio de síntese. No raciocínio de síntese, então, para a obtenção de A, a gente vai pensar a reação de B mais C. Nessa reação, a equação de reação, não confundam a equação de reação com mecanismo. A equação de reação, ela é muito simples. É uma equação de reação, então, que envolve
os dois equivalentes do reagente de Grignard, reagindo então com o reagente C, que é o éster. Eu nem falei quem é o grupo R, né, o grupo carbonila do éster, porque não faz muita diferença aqui pra gente. Então, nessa reação, lembrando que é uma reação de carbonila com reagente de Grignard, nessa situação o solvente utilizado é um éster. O resultado dessa reação, de novo repito, é uma reação em condições básicas. Essa reação em condição básica leva ao acoplamento dessas duas unidades de grupo fenila ao carbono carbonílico, ou seja, este carbono carbonílico, ele recebe os dois grupos fenila em função de dois ataques sucessivos, e ligado ao carbono carbonílico nós temos ainda dois carbonos, que são esse e esse. Como é uma reação de condição básica, ainda não é possível obter o álcool, é obtido então o equivalente carregado desse álcool. E para obter o produto orgânico final, é necessário acidificar o meio. E aqui, só para mudar um pouco, com frequência a gente vê que a protonação das espécies é proposta como feita pelo íon amônio. Já discutimos isso, mas vou relembrar vocês. É possível, então, que isso aconteça pela adição de um ácido forte a um meio reacional cujo solvente seja a amônia e não a água. Então, quando um ácido forte, como o ácido clorídrico, por exemplo, é adicionado ao meio reacional que tem amônia, considerando o caráter básico do nitrogênio da amônia, a gente tem a captura do próton, né, a ionização do ácido forte, e o resultado disso é que nós temos a formação do íon amônio, que é o nitrogênio contendo 4 prótons. Esse nitrogênio contendo 4 prótons, então, faz 4 ligações. As 4 ligações faz com que o nitrogênio tenha um caráter positivo, né, a carga formal positiva. O íon cloreto, que é liberado como base conjugada, está carregado negativamente. Então, nós temos um par iônico entre o íon cloreto e o íon amônio. Então, no final de uma reação, a protonação para liberação do produto orgânico, porque aqui ele está na forma iônica, ela pode ser feita utilizando um doador de prótons, que pode ser o íon amônio. E lembrando, ao representar o íon amônio, eu posso representar só a parte que é a parte doadora de prótons, ou eu posso apresentar também o cloreto, que é o contraíon ou brometo. Aqui faz até mais sentido ser o ácido bromítrico, porque a gente tem o brometo de fenilmagnésio. Mas de qualquer forma, o que a gente tem então aqui com essa protonação, com a adição dessas condições ácidas, a gente tem a protonação dessa posição, ou seja, a formação desse álcool, que é um álcool terciário, que pode ser obtido a partir de um éster. Então, a gente chega no composto A. Agora, o que é interessante, eu sugiro a vocês, é interessante que agora, separadamente, vocês façam um mecanismo, porque é muito importante vocês diferenciarem esses 3 conceitos. O que é retrossíntese, que é esse raciocínio a partir do produto. O que é a síntese, que é o raciocínio a partir dos reagentes. E o que é o mecanismo. A diferença é que o mecanismo mostra os caminhos, os intermediários, né, que levam à formação de um produto. Então, tem mais etapas envolvidas, as setas. Então, é um outro raciocínio.
O que normalmente vocês confundem é que muitas vezes a gente está pedindo só a síntese, só os produtos, e vocês querem mostrar o mecanismo. Eu entendo, sempre é importante que a gente enxergue os mecanismos, porque eles permitem que a gente suponha os produtos. Então, sempre é importante que vocês proponham o mecanismo. Mas muitas vezes esse mecanismo pode ser simplificado, porque ele pode ser omitido na resposta, porque a ideia inicial é trabalhar com a síntese. Mas aqui, então, eu proponho que vocês façam o mecanismo, relembrem do mecanismo envolvendo os ésteres, que tem grupos abandonadores. E aí, se vocês ainda tiverem dúvidas nesse mecanismo, vocês me avisem e a gente discute novamente. O último, álcool, novamente com as mesmas limitações iniciais. Nós temos então no raciocínio de retrossíntese, esse raciocínio então que prevê que a gente precisa enxergar uma possibilidade. Aqui esse exercício ele simplifica a questão, porque coloca que a gente está trabalhando com álcool e coloca que esse álcool vai ser produzido por carbonila e Grignard. Se fosse num conceito mais amplo, a gente teria muito mais possibilidades, porque a gente poderia usar outros métodos também. Então aqui está mais simplificado. Então, pensando nos reagentes que a gente tem disponível, uma fragmentação razoável seria essa. Com essa fragmentação, utilizando o raciocínio que a gente já vem fazendo, o grupo fenila é originado a partir do reagente de Grignard. Tá pronto? Eu não sou boba. Eu vou colocar o reagente de Grignard como sendo de novo o brometo de fenilmagnésio. Então, o produto é A, um fragmento inicial é B, e a parte que eu fragmentei, igual a gente está fazendo, tem 1, 2, 3, 4 carbonos. Então, nós vamos pensar num composto carbonílico que tenha 1, 2, 3, 4 carbonos. Para pensar o reagente que a gente vai usar, a gente vai propor então o composto carbonílico originado a partir dessa fragmentação que a gente fez. Bem, do jeito que a gente quebrou, a gente só pode ligar aqui para não aumentar o número de carbonos, só pode ser um hidrogênio. Pensando no composto carbonílico que dá origem a esse álcool, esse composto carbonílico que dá origem a um álcool secundário vai ser um aldeído. Então, este aldeído seria o composto carbonílico que daria origem ao fragmento, ao reagente C. Mas o exercício é claro, a gente não tem aldeídos maiores. O único aldeído disponível era o formaldeído, que não é o caso. Então, a gente tem que pensar como obter C. C poderia ser obtido de que forma? Nós sabemos que aldeídos podem ser obtidos a partir de álcoois. Então, nós temos que enxergar um álcool relacionado com C, que nós vamos chamar de D. Um álcool relacionado com C seria o composto mais reduzido do que o aldeído. O composto mais reduzido que o aldeído seria um álcool primário, ou seja, o carbono ganha um hidreto a mais e compartilha apenas um par de elétrons com o oxigênio, ou seja, onde era carbonílico passa a ser esse álcool primário. No exercício fala que nesse laboratório tem álcoois de até 4 carbonos, então D está ok. Propondo, então, já uma vez que a gente propôs os reagentes que seriam necessários para a síntese, a gente pode esquematizar essa síntese. Então, a síntese inicialmente, ela prevê, então, que a partir de D a gente tenha a obtenção de C. Então, para sintetizar C, a gente tem que é álcool virando aldeído. Álcool sendo convertido em aldeído, nós já sabemos que é uma reação de oxidação. Já falamos disso hoje, está até se repetindo. A oxidação de álcoois primários a aldeído é um processo difícil, porque como tem 2 prótons, essa oxidação poderia prosseguir. Então, ela só ocorre com reagentes específicos, que é o cloro, cromato de piridínio. Utilizando esse reagente específico, a gente consegue promover essa oxidação de álcool primário a aldeído e a gente então consegue sintetizar o reagente C. O reagente B está pronto, então a reação de obtenção de A,
a partir de B mais C, pode ser proposta então a reação entre o brometo de fenilmagnésio mais o aldeído C, que foi sintetizado na etapa anterior. Então, eu tenho aqui a reação de B com C. Essa reação, então, em condições básicas, usando o éter como solvente, leva à formação da espécie carregada negativamente, equivalente ao álcool que a gente quer obter. Mas como o meio é um meio básico, não tem próton disponível para que seja formado o álcool. Então, nós temos aqui esse intermediário carregado negativamente, que a gente sempre mostra formando um par iônico com o magnésio do reagente de Grignard. Lembrando que o magnésio tem NOx mais 2. E por fim, para que o produto seja obtido, é necessária a protonação. Aqui eu represento com o hidrônio mesmo. Feita essa protonação, a gente tem a obtenção do álcool, que é o produto indicado no enunciado, ou seja, produto A. E aí eu reforço para vocês então que essas são equações de síntese. Nas equações a gente não utiliza setas, a gente utiliza só as condições e os reagentes, mas sempre é importante que vocês trabalhem então os 3 raciocínios: retrossíntese, síntese e mecanismo, para que vocês consolidem esse tipo de raciocínio, ok?